paz do Senhor, é sempre uma alegria ter você conosco na EBD Online. Hoje nós estudaremos a lição de número 12, que tem por tema a rotina em excesso é a porta da solidão. E permanecemos com o nosso convidado, que é o teólogo Divino Henrique, que é muito bem-vindo na EBD. Divino, na paz do Senhor. Paz do Senhor, missionária. Amém. Vamos iniciar orando, como temos costume. Senhor nosso Deus e Pai, te rendemos graça pela vitória de aprendermos com Jesus, o nosso Salvador. Permaneça abrindo o nosso entendimento, nos concedendo a vitória por meio de Cristo, nosso Senhor. Amém. Lição de número 12, a rotina em excesso e a porta da solidão. Temos por texto áureo, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, versos 21. Temos por verdade aplicada a falta de fé no cuidado divino, nos lança nos moldes deste mundo e perdemos a nós e aos nossos na correria desta vida. Objetivos 1. Falar sobre a visão da rotina em Eclesiastes, mostrar o resultado de uma vida de rotina excessiva e ensinar que a rotina destrói relacionamentos. Temos por texto de referência Mateus capítulo 6, versos 25, 26, 33 e 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves dos céus, que nem semeia nem cega, nem ajuntam em celeiros os vossos, e nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende-vos muito mais valor do que elas? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Temos por introdução nesta lição estudar a respeito da rotina. Quais são as causas que levam-nos a uma vida de uma rotina excessiva? E se a rotina pode ser positiva, negativa, ou se existe uma terceira resposta para a prática da rotina. E o que é rotina, segundo o comentarista Isaquiel Mendes, que é o comentarista da lição nesse quarto trimestre. Ele define rotina como um caminho utilizado, normalmente, itinerário e habitual. Um hábito de fazer uma coisa sempre do mesmo modo, mecanicamente, repetição monótona das mesmas coisas. Um apego em uso geral, sem interesse e sem progresso. Diante dessa fala, professor Divino, a rotina, ela é benéfica ou não para o ser humano? Missionária Aldinéia, depende. Depende em que é baseada a rotina. Primeiramente, a paz do Senhor a todos. É um prazer, uma satisfação estar aqui novamente, estarmos compartilhando da palavra do Senhor. A rotina, como a missionária leu a definição, é algo que se repete. O simples fato de repetir não é ruim. Quando repete coisa boa, é bom. Sim. Não é? Não é bom acordar todo dia com saúde? Não é bom acordar todo dia com um café da manhã? Com certeza. Não é bom acordar todo dia e ter os familiares ao lado? Não é bom acordar, não é bom ter todo mês a gente receber o salário? Não é bom todo mês nós podermos ter liberdade de ir e vir? Nós sentimos isso agora com a pandemia, que nós fomos obrigados a manter um distanciamento social. Então, a rotina por si só, ela é neutra. Agora, o que vai mudar a rotina é em que ela é baseada e a frequência dela. Porque nós, como seres humanos, nós temos limites. Então, até a coisa boa, em excesso, produz mal. Então, ou seja, nós temos um limite que nós temos que respeitar ela. Trabalhar é bom? É, até um certo limite. O lazer é bom? É, até um certo limite.
Então, ou seja, nós temos que buscar estar fazendo as coisas dentro da nossa capacidade. Porque a própria palavra de Deus fala que nós devemos fazer as coisas que nos vêm dentro do nosso limite, dentro da nossa capacidade. Então, a primeira coisa que nós devemos observar é qual que é a minha capacidade. A outra coisa é a natureza da rotina. Se eu faço algo que não me faz bem, então a rotina é ruim. Se eu faço algo que eu não quero fazer, a rotina é ruim. Então, nós levamos tudo isso em consideração para analisarmos em que ponto a rotina nos influencia. Aqui o autor, para ele falar sobre a rotina, ele vai buscar subsídio no livro de Eclesiastes. E o interessante, eu acredito que o autor ele fez isso de propósito, porque o livro de Eclesiastes, quando você faz uma primeira leitura dela, Missona, parece um livro pessimista. Sim. Por quê? Porque fala que nada é novo debaixo do sol. Então, debaixo do sol nada muda. Nasce, cresce, multiplica, morre, e assim vai, e nada tem sentido. Então, quando eu olho para o livro de Eclesiastes, na primeira lida, na primeira observação, eu penso, é um livro triste, desanimador. Mas, na verdade, Eclesiastes é um livro revelador. Sim, porque ele vai no âmago da questão. Isso é da mesma forma, é que nem uma árvore que tem maus frutos. Então, se eu vou lá e corto os maus frutos, e a árvore permanece a mesma, permanece em pé, então o que vai acontecer com os frutos? Vão voltar. Então, para eu acabar com os maus frutos, o que eu faço? Vou na raiz. E eu chegando na raiz, eu acabo com tudo. Então, o livro de Eclesiastes, ele vai trabalhar a essência da nossa vida. Porque a vida, ela é uma rotina. Que rotina? Sucessão de dias de 24 horas. Sucessão de período de 7 dias. Sucessão de período de 30 dias. Sucessão de período de 365 ou 366 dias. Então, ou seja, a nossa vida é um ciclo que gira e parece que não sai do lugar. Mas quando nós olhamos o livro de Eclesiastes, nós descobrimos um motivo pela qual a rotina pode ser algo extraordinariamente realizador. Sim, você fala, como? A rotina pode ser realizadora? Sim, pode sim. Vamos lá. Aqui no tópico ponto 1, fala que a visão da rotina em Eclesiastes. Primeira coisa, o livro de Eclesiastes, se você for pegar a essência dele, fala sobre a satisfação plena encontrado na eternidade. Uma das frases que ele fala com constância é debaixo do sol. Sim. Por que é debaixo do sol? Porque é o natural. É a nossa perspectiva natural. Então, quando eu olho a vida sobre a perspectiva natural, ela é sem sentido. É ficar dando voltas até ficar tonto e cair. Mas quando eu olho acima do sol e vejo da perspectiva da eternidade, da expectativa de Deus, o que eu tenho? Eu tenho uma linha reta, que eu mostro um começo, um meio e um fim. Então, ou seja, eu estou caminhando para um objetivo, e esse objetivo é extraordinário. Então a vida já começa a ter sentido. Então, ou seja, o livro de Eclesiastes, ele tira a nossa visão das coisas de debaixo do sol para mostrar as coisas que estão acima do sol. E o que está acima do sol? Deus. Bom, olha só também. E o livro de Eclesiastes, ele não fala que a rotina é ruim. Ele fala que ele experimentou a rotina sem Deus. E quando ele experimentou a rotina sem Deus, ele não achou satisfação. Então agora, que nós vamos chegar lá no final da lição, ele fala que a rotina ela tem sentido, ela é realizadora, ela é
prazerosa quando ela é vivida sobre a perspectiva de Deus. Então, ou seja, tudo que nós buscamos na vida, que são riquezas, educação, poder, ele mostra que essas coisas em si mesmas não satisfazem de verdade. Sim. O trabalho, ele é bom. A riqueza é boa. A vida, a juventude, a saúde, a diversão, a família, tudo isso é bom, é dom de Deus. Mas só que não é isso que satisfaz a alma humana. A alma humana, ela é satisfeita com Deus. É justamente esse o problema da rotina. Bom, e aqui também fala que o sucesso, as riquezas, poder, fama, reputação, elas não são bases seguras para a nossa vida. É como um buraco negro que vai sugando. Quanto mais você dá, mais puxa. Quanto mais eu trabalho para o sucesso, mais o sucesso vai me consumir. Quanto mais eu trabalho para o dinheiro vai me consumir. Quanto mais me trabalho para o poder vai me consumir. Então o errado é o poder, é o dinheiro, é a fama, é a reputação? Não. Porque isso por si só, eles fazem nos consumir. Então olha só. E mais ainda, o livro de Eclesiastes, ele me mostra o meu fim. Qual que é o fim? A morte. Ninguém gosta de pensar na morte. Ninguém quer saber da morte. Só que a morte é algo que todo mundo vai enfrentar, exceto aqueles que estiverem quando Cristo voltar. Então, ou seja, fora essas pessoas que estarão quando Cristo retornar à Terra, todo mundo vai encontrar com a morte. Então, ou seja, um dia a minha vida vai ter fim. Hoje, nós não somos assim, já adolescentes, né? Não somos. Eu já estou com meus 40 e pouco, ela ainda está com uns 20 e pouco, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que eu já tenho alguns anos de estrada na vida. E quando eu era mais novo, eu pensava que a vida era eterna. Eu sabia que a morte existia. Eu via pessoas morrendo ao meu lado. Mas parecia que a morte nunca ia chegar. Eu ia viver para sempre, com saúde, com força, com juventude. Hoje eu já não tenho assim tanta juventude, já não tenho tanta força. Hoje o peso da idade já me lembra que a morte está perto, está mais perto do que há 44 anos atrás, quando eu nasci. Então, ou seja, a morte é algo que vai nos encontrar. Então não adianta viver como se ela não existisse. Então o livro de Eclesiastes nos ensina a encontrar com ela. Outra coisa também, uma palavra que é muito utilizada, é vaidade. Só que as palavras, missionário, com o passar do tempo, elas mudam de significado. Sim. E hoje a vaidade tem um outro significado, que é amor próprio exagerado, que só olha para si. Só que quando você vai procurar a palavra lá no hebraico, significa sopro. E quando o autor, que é o rei Salomão, fala sobre sopro, ele está falando de algo que é passageiro, que é algo que é efêmero, algo que é inútil, porque pronto, vaidade das vaidades. Então, ou seja, ele está mostrando que quando nós vivemos a nossa rotina, porque é impossível viver sem rotina, mesmo que você passe o dia todo em casa sem fazer nada, é rotina. Sim. Então, ou seja, quando você vive tudo isso, só por viver baseado na rotina, isso é inútil. Isso é efêmero. Isso não vai te dar base para você viver uma vida realizadora. Então, quando ele fala que tudo é vaidade, ele está querendo dizer o seguinte: debaixo do sol, quando eu olho só para as coisas naturais e baseio a minha vida só sobre as coisas naturais, ela é inútil para satisfazer a minha alma. Então, como é inútil para satisfazer a minha alma, o que eu vou fazer? Eu vou buscar satisfazer em alguma coisa.
Porque se eu não satisfaço a necessidade da minha alma com as coisas de Deus, eu vou me satisfazer com as coisas naturais. Não tem como eu fugir. É da natureza humana isso. Só que a natureza humana, se eu for apenas basear nas coisas naturais, eu nunca vou ser pleno. Por quê? Porque eu fui criado para viver com Deus. Você foi criado, a humanidade foi criada para viver com Deus. Nós só temos plena realização com Deus. Mesmo que as coisas boas do mundo nós possamos ter, que é a família, que é o trabalho, que é um bom nome, isso é bom, vem de Deus. Mas não vai nos dar satisfação plena, porque só Deus pode nos dar isso. Então, ou seja, resumindo, o livro de Eclesiastes, ele me fala uma coisa. O que não tem valor eterno, não tem valor real. O que não tem valor eterno, não tem valor real. E Jesus Cristo, nessa passagem que foi lida bem aqui no comecinho, em Mateus 6, fala justamente isso. Porque ele não fala o seguinte, não andeis cuidadosos contra a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Lá no final ele diz, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Mas lá na frente, no 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha só, antes Jesus fala das nossas necessidades naturais e fala que nós buscamos isso. E Jesus não falou assim, não, está errado você buscar. Não. Jesus não falou isso. Ele falou assim, olha, coloca tudo na ordem certa. Qual que é a ordem certa? A ordem certa é o reino de Deus. Vem em primeiro lugar. Aí depois vem as coisas naturais. Então Jesus, ele vem falar sobre isso. Então, quando eu tenho esse entendimento e eu vou viver a minha vida sobre a perspectiva do livro de Eclesiastes, que fala o que tem valor real é o que é eterno, não o que é natural. Então, assim, eu vou viver uma rotina que não vai me trazer cansaço, que não vai me trazer solidão, que não vai me trazer frustração e que não vai me trazer esgotamento físico nem psicológico. Sim, nessa vida nós cansamos. Tem momento que a gente trabalha, fica cansado, às vezes a rotina para algum momento ela é puxada, mas a gente pode trabalhar isso de tal maneira que, olha, hoje a minha rotina foi pesada nesse aspecto. Aí, depois que eu terminei o objetivo, eu volto para o normal. Sim. E assim eu consigo equilibrar a minha vida. Tem momentos na vida que a gente passa por momentos de tensão, porque nós estamos tendo um objetivo. Ora, vamos pegar um exemplo de um estudante que está próximo de uma grande prova, de um grande concurso, né, de um vestibular. Ele se dedica ao máximo para estar se preparando para aquela prova. Uma vez que passou aquela prova, volta ao normal. Da mesma forma que quando você tem uma obra para você executar e ela tem um prazo determinado, você se esforça bastante, mas depois que passa, você volta, descansa, volta tudo à normalidade. Então aqui, quando eu tenho isso em mente, olha só, olha o que acontece com o tópico 1.1. Primeiro, a minha rotina não vai minar minha força. Por quê? Porque eu não estou baseado nas coisas naturais. Eu estou baseado em Deus. Amém. Então, se eu estou baseado em Deus, eu vou ter um cansaço natural. Sim. Mas eu vou descansar, depois eu volto no outro dia, estou descansado, estou feliz, estou renovado, pronto para a próxima. O tópico 1.2, ela não vai ser cansativa e nem sem graça. Por quê? Porque o que eu vou estar fazendo não vai estar me esvaziando. Porque se eu tenho o que me sustenta, a minha alma é Deus, então mesmo que eu esteja fazendo um serviço que não é aquilo que eu desejo, ou que não é aquilo que eu quero fazer, mas pela circunstância da minha vida eu sou obrigado a fazer, eu vou
dedicar àquele trabalho, vou fazer com alegria, vou fazer com foco, com determinação. Depois que terminar, eu vou voltar para o Papai do Céu e falar: Papai do Céu, obrigado, Papai do Céu, porque o Senhor me abençoou naquele trabalho. Eu precisei fazer esse trabalho, o Senhor esteve comigo, deu tudo certo. Agora eu vou descansar um pouquinho, eu vou dormir e amanhã eu vou acordar para mais um outro dia abençoado. Então, ou seja, eu vou enfrentar as dificuldades da vida sem me desgastar, porque o que me sustenta não são o objetivo da rotina. O que me sustenta é a graça de Deus. Amém. Glória Bom, a Deus. Isso um toque. 1.3. As pessoas estão estressadas. O estresse faz parte da vida. O que é estresse? Estresse é quando o corpo solta um excesso de energia intensa, mas temporária, para auxiliar a pessoa naquele momento específico. Então, o estresse, ele é bom, desde que seja temporário. É temporário. Vamos lá, eu tô aqui, tô atravessando a rua, aí de repente eu vejo que um carro vem na minha direção. O que acontece comigo? O estresse vem, eu consigo uma força que eu não sei onde é que vem e eu corro. Só que aí eu atravesso a rua, passou o estresse, aí eu volto ao normal. Agora, se eu vivo constantemente em estado de estresse, em estado de estresse, o que vai acontecer comigo? As minhas forças vão estar exauridas. Agora, por que as minhas forças vão estar exauridas? Porque eu vou estar sendo conduzido por uma situação que não me dá forças e que só me tira forças. E como é que eu consigo voltar para uma posição de equilíbrio? Quando eu estou baseado na perspectiva de Deus. Quando eu estou baseado na perspectiva de Deus, eu consigo trabalhar da maneira certa. Eu consigo ter os meus relacionamentos familiares da maneira certa. Amém. Eu consigo desenvolver o meu bom nome, porque todos nós precisamos de um bom nome, sim, da maneira certa. E aí você me pergunta, por que eu tenho que ter um bom nome? Simples, todos nós temos um nome. Sim. Agora, ele pode ser bom ou pode ser ruim. E como é que eu sei que eu vou ter um nome bom ou um nome ruim? Se eu tiver um bom caráter, se eu for um bom profissional, se eu sou uma pessoa que trata bem as outras, se eu sou uma pessoa que representa o Evangelho, que representa Deus, onde quer que eu chegue, eu vou viver os princípios de Deus, eu vou exalar a graça de Deus, todo mundo vai conhecer. Olha, a Aldinei é uma mulher abençoada, amém, é uma mulher inteligente, culta, uma mulher de Deus, onde ela chega, a paz chega, a inteligência chega. Então, ou seja, todo momento nós vamos ter um nome. Aí você agora consegue entender por que grande parte das pessoas é louco pela fama. Eu quero ser famoso, eu quero ser famoso. Não, em Deus nós somos famosos. Amém. Sim, em Deus nós temos um nome. Glória a Deus. Então, por isso que quando eu consigo olhar a vida sob a perspectiva de Deus, eu não corro atrás da fama. Eu não corro atrás do dinheiro. Eu não corro atrás do poder. Eu não corro atrás da força. Porque tudo isso eu vou ter na medida certa com Deus. E eu vou lidar com tudo isso da maneira certa. E assim, a minha rotina, em vez de trabalhar contra mim, vai trabalhar em meu favor. Amém. E o ponto 2, missionário? O ponto 2 nos fala a respeito da rotina em excesso no trabalho. Como tem sido tão evidenciado nos nossos dias, porque vivemos em uma sociedade capitalista. Sim. E nós estamos vendo que o excesso da rotina no trabalho, pessoas que têm trabalhado não só em um único trabalho, mas em 2, e feito bicos, e gastando todo o seu tempo, na verdade, com a rotina excessiva do trabalho. Porque como temos evidenciado, a rotina é necessária, a rotina produz disciplina, isso. A rotina muito justificável, ela produz sentido. Agora uma rotina, né? Sim,
né? E a palavra nos ensina a sermos perseverantes. Até na oração, né? Com certeza. Agora, esse excesso é que provoca no ser humano esse estresse excessivo, causando doenças, provocando então uma desordem em todas as outras áreas da sua vida. Porque se eu gasto toda a minha energia em uma única esfera que, digamos que é o trabalho, como está sendo discorrido no tópico 2, as outras áreas da minha vida vai ficar fragilizada, como a família, como o tempo de lazer, como o tempo com Deus. Todas essas esferas ficará fragilizada, comprometida. E nós somos uma totalidade. O ser humano é uma totalidade. Ele precisa viver todas as esferas da sua vida com qualidade. Se uma dessas não são vividas, as outras ficam fragilizadas. Portanto, trabalhar é necessário. Desde o princípio o homem trabalhou. Às vezes nós temos a visão de que o trabalho acontecera somente após o pecado. Não, o homem já trabalhava antes do pecado. Deus construiu o universo, criara o homem no 6º dia. A ordem de Deus foi trabalhe, dê nome aos animais. Isso mesmo, guarde o jardim. As plantas, guarde o jardim. Ou seja, já era um trabalho. Sim. Só que esse trabalho prazeroso, trabalho com sentido, trabalho com Deus, debaixo de uma ordenança, de uma obediência de Deus, certo? Então o trabalho, ele não é um castigo. O castigo está no trabalhar sem sentido. E Jesus fala, missionária, que Deus trabalha até agora. Sim, ele disse, meu Pai trabalha, a minha vontade é fazer, né? O meu trabalho é fazer a vontade de Deus. Ou seja, o Pai trabalha até agora, quando foi questionado a respeito do trabalho no dia de sábado. Ou seja, o trabalho é necessário, a rotina do trabalho é necessária. Agora, o excesso, a energia em excesso que é distribuída nesse trabalho e a perspectiva que é colocada no trabalho. Se eu acredito que é o trabalho que vai trazer total dependência para a minha vida, se eu tenho total dependência do trabalho, é isso que está equivocado, porque a total dependência do homem tem que ser no Senhor. Na verdade, como eu falei no começo, sempre tem os frutos e a raiz. Então aqui o articulista, ele vem e fala dos frutos. E a questão do trabalho é bastante simples. Por que eu trabalho? Sabe por que eu trabalho? Eu trabalho para ter dinheiro. Óbvio, né? Só que aí, para que eu quero ter dinheiro? Para gastar. Gastar o quê? Em tudo que o dinheiro pode comprar. Agora, por que eu quero comprar tudo que o dinheiro pode comprar? Você sabe por quê? Porque eu volto lá no livro de Eclesiastes. Olha, lá no capítulo 2 de Eclesiastes, tem uma coisa extraordinária, porque Salomão, ele procurou a felicidade no seu trabalho, nas suas grandes obras, nas suas grandes plantações. Ou seja, ele fez do objeto do seu trabalho a sua realização. E nós hoje fazemos dos produtos e serviços desse mundo a nossa realização. Não está errado em você comprar uma casa boa, um carro bom, comprar equipamentos eletrônicos de primeira, roupas de primeira, sabe? Viajar pelo mundo. Isso, por si só, é neutro. É neutro, é coisa boa. Mas quando eu faço disso a base da minha vida, eu vou morrer de trabalhar. Porque se hoje eu compro uma Hilux, aí eu tô lá feliz com a minha Hilux, de repente eu vejo lá o tal do Camaro. Eu quero esse Camaro. Quanto que custa? 300 conto. Então eu trabalho 300 conto. Não, eu tô lá de Camaro. De repente passa uma Lamborghini. Quanto que é essa Lamborghini? 1 milhão? Eu trabalho e compro uma Lamborghini de 1 milhão. Então, é pecado ter uma Lamborghini de 1 milhão? Não. Mas quando eu faço da Lamborghini de 1 milhão a razão da minha felicidade, aí sim eu vou estar entrando num buraco negro. Aí você me pergunta, o que é um buraco negro? O buraco negro, na astronomia, é um corpo de massa tão grande, mas tão grande que a gravidade dele não deixa a luz sair. Então, por não deixar a luz sair, fica escuro.
Então fala que é buraco negro, mas não é um buraco negro. É um buraco negro porque em volta tem a luz, mas lá no centro a luz não sai. Mas se você for querer passar nesse buraco negro, você vai tombar. Então, olha só, o que te faz? Ele te suga. Suga até você ficar sem a luz, sem a vida. Então a gravidade ela é boa, por que nós estamos sentados aqui? A gravidade, não é? Sim. Mas a gravidade em excesso não deixa nem a luz passar. Você está vendo? Que até uma lei da física, uma lei que Deus criou, quando ela é na medida certa, ela só nos traz bênção? Nem missionário. Sim. E no tópico 3, teólogo divino, vai nos falar a respeito de como a rotina pode prejudicar o relacionamento. Simples. Você sabe por que prejudica? Olha só a nossa linha de raciocínio. Eu tenho uma rotina desgastante porque eu baseio a minha alegria, a minha satisfação em coisas naturais. E se eu só busco satisfação em coisas naturais que não me traz satisfação, que pelo contrário só me puxa para ela, o que eu vou viver, pensar? Eu só vou pensar naquilo. Eu só vou pensar em ganhar dinheiro. Eu só vou pensar em ter um poder, seja econômico, seja social, seja político. E a partir do momento que eu tenho um foco de alcançar aquele objetivo para satisfazer a minha necessidade, eu só vou pensar em mim, nos meus desejos, na minha vontade. E eu vou chegar ao ponto de, se necessário for, eu vou matar as pessoas. Por que as pessoas matam para ter um celular? Por que as pessoas matam para conseguir um cargo político? Por que as pessoas matam para ter dinheiro? Porque ele só pensa em satisfazer os seus desejos. E se eu tiver que matar alguém, eu vou matar. Agora, você fala, mas eu não cheguei nesse ponto? Sim, é verdade. Qual que é o mais comum? O mais comum é eu me concentrar tanto nesse objetivo que eu esqueço das pessoas que estão ao meu redor. Eu esqueço da minha mãe, eu esqueço do meu pai, dos meus irmãos, dos meus amigos. Se eu tenho uma família, eu esqueço da minha esposa ou do meu esposo. Eu esqueço dos meus filhos. Eu falo, meu filho, eu trabalho tanto para te dar a melhor vida. Só que, na verdade, a pessoa trabalha para si. Trabalha para si. Então, quando eu tenho o foco certo, eu não vou estar olhando só para mim. Por quê? Porque eu vou estar primeiro olhando para Deus. E eu olhando para Deus, eu vou olhar para as pessoas que estão ao meu redor. E eu vou olhar para as pessoas maravilhosas que Deus coloca na minha vida. Amém. E eu vou entender que eu estou aqui no mundo para ser abençoado e abençoar as outras pessoas. Glória a Deus. Você lê? Deus, quando chamou Abraão, falou, Abraão, seja você uma bênção, Abraão. Amém. Todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. E assim, quando Deus nos chama para a salvação em Cristo, aí ele fala assim, agora você fica quietinho aí, Odinei? Não, Odinei, agora que você tem a vida eterna, agora que você tem o amor de Deus, agora que você tem o Espírito Santo, vai, corra atrás dos perdidos para alcançá-los também. Glória a Deus por isso. Amém? Então nós temos que agregar, certo? A nossa rotina não pode nos tirar do convívio com a nossa família. Se a mesma está sendo excessiva, é momento de nós refletirmos. E também, olha só, lá no livro de Efésios, também lá no livro de Colossenses, ele corrige a visão da família. Antes, o pai, o homem, ele era o Senhor absoluto de todos. Ele era o rei que mandava e desmandava. A partir do momento que ele entendeu o papel dele, ele passou a ser o servo. Ele é o pai, mas é o servo. Glória a Deus. Entendeu? Então, ou seja, quando nós estamos com Deus, Deus mostra para nós como nós teremos, ou como nós podemos ter relacionamentos saudáveis. Só Deus mostra como eu posso ter um relacionamento saudável, porque sem Deus, todos os meus relacionamentos serão doentios. Por quê? Porque eu vou olhar para as pessoas só para saber como que eu vou usufruir delas para o meu bem. Muito interessante. Vamos para a conclusão? Sim. Nós temos por conclusão que a rotina excessiva é cansativa.
alienante e enfraquece os relacionamentos. Não defendemos uma vida sem regras, sem caminhos a seguir, sem trabalho e atividade. O que estamos trazendo para observar é que todo excesso é perigoso e pode tornar a rotina um círculo vicioso e amarrar as pessoas na solidão. Nós estamos falando, a rotina com o objetivo, ela não é prejudicial. A questão é quando ela se torna em excesso, aí tirando o nosso tempo, do nosso convívio com Deus, conosco mesmo, com o próximo, causando uma desordem na vida do indivíduo. E eu vou pegar um gancho na introdução da lição. Como o autor da lição foi direcionado por Deus para pegar o livro de Eclesiastes, eu vou pegar o livro de Eclesiastes para terminar essa lição. Aí você me pergunta, que legal! Que legal, irmão Divino, que legal, irmão Dineia, a rotina eu tenho que fazer ela do jeito certo, eu tenho que viver ela da maneira correta. Então, como é que eu faço isso? Eu sei que eu tenho que fazer ela corretamente, mas como é que eu faço? Como é que eu frito os ovos? Simples. Se você realmente quiser ter uma rotina saudável, vá lá para os 2 últimos capítulos do livro de Eclesiastes, o 11º e o 12º. Lá, nesses últimos 2 capítulos, o Salomão, ele mostra que, além das experiências naturais, nós temos que olhar para além das nossas experiências naturais. Nós temos que olhar para além do sol. Porque quando nós olhamos para além do sol, é que nós encontramos o sentido da vida. E a gente encontrando esse sentido da vida, eu vou dar razão para a obra que eu faço aqui na Terra. Olha só. E assim eu mostro que toda a dedicação minha, ela se resume em temer e obedecer a Deus. Olha que está no capítulo 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então, quando eu entendo a revelação de Deus para a minha vida, eu entendendo isso, aceitando e viver, que é temer e obedecer a Deus, eu vou conseguir permitir que o Espírito Santo venha repaginar, reconfigurar, reformatar todas as minhas rotinas. E eu vou fazer ela na medida certa e no objetivo certo. Porque se eu coloco tudo isso, então eu vou colocar os princípios de Deus na frente. E assim eu não vou ser sugado pelos princípios desse mundo. Qual que é o principal? Eu tenho que ser famoso, eu tenho que ser bonito, eu tenho que ter aquele padrão certinho de beleza, senão eu não sou feliz. Mas quando eu tenho isso, eu posso olhar para mim do jeito que eu estiver. Eu vou dizer, eu sou realizado. Amém. Porque o que me realiza não é o meu umbigo. O que me realiza é Deus na minha vida. Glória a Deus por isso. Amém? Teólogo Divino, Jesus que abençoa. Amém. Sempre com gratidão e um privilégio muito grande ter o evangelista, Teólogo Divino conosco. Bora para encerrar? Sim. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Pai amado, por o Senhor ter nos alcançado, Pai. Por o Senhor ter vindo da sua glória, ter se encarnado, morrido na cruz, para nos trazer vida, para nos trazer um sentido para as nossas vidas, para nos trazer a verdadeira vida. Agora, Pai, eu oro pelo o irmão e a irmã, pela pessoa que está nos ouvindo agora. Peça ao Senhor, Pai, que a tua luz, porque Cristo é a luz, que essa luz de Deus, essa sua luz divina, a luz de Cristo, venha iluminar o nosso telespectador, venha iluminar as pessoas que estão nos assistindo e venha mostrar o caminho da plena realização, da plena vida que vai transbordar em uma rotina que venha trazer paz,
alegria, fé, força, coragem e realização. E no nome de Jesus, amém. Amém. Fica na paz do Senhor. Deus muito abençoa a tua vida no nome de Jesus.